Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós queremos começar a discussão deste veto levantando uma questão de ordem. E eu o farei com muita serenidade, porque depois de um debate acalorado sobre os acontecimentos recentes aqui nessa casa, nós precisamos de mais serenidade, principalmente para levantar uma questão de ordem que me parece extremamente importante. Nós vamos encaminhar à assessoria de Vossa Excelência uma cópia da questão de ordem que estamos levantando aqui. Vossa Excelência, como um presidente muito atento, que sempre foi, vai sentir a profundidade dessa questão de ordem. O deputado que a subscreve, com fundamento nos artigos 165 e 166 do Regimento Interno, vem formular a seguinte questão de ordem para esclarecer na prática o alcance da aplicação do disposto no parágrafo único do artigo 43 do Regimento Interno. Diz o parágrafo único do artigo 243. Diz o parágrafo único do artigo 243 do Regimento Interno. Parágrafo único. Haverá cópia das proposições em pauta, inclusive dos pareceres e das emendas. Solicita-se que seja esclarecido o alcance do dispositivo para que seja claramente definido qual seria o integral conteúdo do processo a que se refere o artigo, de forma a abranger, no caso de veto à proposição de lei, as razões de veto publicadas. No caso do veto, o principal documento é a mensagem que encaminha as razões, conforme dispõe o inciso 6º do parágrafo único do artigo 171 do Regimento Interno. A mensagem número 13 de 2015 foi publicada no Diário do Legislativo no dia 2 de abril de 2015, certamente está disponível neste plenário. Mas a mensagem, no entanto, apenas encaminha as razões de veto. Em caso de dúvida quanto ao conteúdo da mensagem, é necessário cortejar o seu texto com o conteúdo publicado das razões de veto, razão pela qual entendemos que este documento também deve integrar o processo. Para fundamentar a questão de ordem, na aplicação do regimento interno ao caso concreto, ora em discussão, isto é, na aplicação prática a que se refere o artigo 165, informamos que as razões de veto à proposição de lei 22.620 de 2015 foram publicadas originalmente na edição número 58, ano 123, do Minas Gerais, no dia 27 de março de 2015, Diário do Executivo, página 2. O texto publicado é o seguinte: nesse diapasão, isso aí é o governador que está se expressando, nesse diapasão, concluiu-se que o desmembramento da área de recursos humanos da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em uma nova estrutura atrairia aportes financeiros que, no momento presente, serão mais bem aproveitados em setores voltados diretamente ao atendimento de interesse público emergente. Diz que não ia ter custo, aí no veto tem falando que ia ter. Ficar caro. Como é que é isso? Não é, entretanto, este o texto que consta da mensagem número 13 de 2015, que encaminha as razões de veto. No mesmo dia 27 de março, foi publicada uma edição extra do Minas Gerais, com uma re-ratificação das razões de veto, justificada pela existência de erro material, página 3, e é nesta re-ratificação que se encontra o texto que deu origem à mensagem número 13 de 2015, que transcrevemos. Com a manutenção da Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais como Secretaria de Estado, afigurou-se imperativo vetar-se o desmembramento de área de recursos humanos da área de Estado de Planejamento e Gestão em novo órgão autônomo, por evidente carência de aporte financeiro suficiente e satisfatório à manutenção de ambas as estruturas.
como há discrepância entre os dois textos, é necessário que ambos os textos sejam cotejados e incluídos nos documentos do processo. Portanto, solicita-se que a presidência considere que o correto entendimento e que a aplicação prática do parágrafo único do artigo 243 do Regimento Interno determinam que, no caso do veto, sejam incluídos no processo os documentos mencionados para melhor esclarecimento da matéria a ser votada. A inclusão pode, inclusive, ser feita sem qualquer prejuízo ao andamento dos trabalhos nesta Casa. Basta que a presidência acolha a presente questão de ordem e determine à assessoria que traga ao plenário, no menor prazo possível, que certamente não deve exceder a alguns minutos, os exemplares impressos do Minas Gerais. O da edição número 58, ano 123, de 27 de março de 2015. E o da edição extra, de 27 de março de 2015, que estão depositados na Biblioteca Camilo Prates, da Assembleia Legislativa, os quais, após copiados, deverão ser devolvidos à coleção. Sala das Reuniões, 20 de maio de 2015. Senhor presidente, senhoras e senhores Depois deputados. você me concede uma parte, depois de concluir. Só um minutinho. Perfeitamente. Exatamente por isso que eu quero continuar, deputado Lafayette Andrade. Como eu sei que esta questão de ordem não interrompe o nosso tempo de 1 hora, nós vamos continuar falando para que possamos continuar o debate, enquanto Vossa Excelência poderá autorizar a questão de ordem, tentar trazer aqui os jornais e nós vamos continuar, e Vossa Excelência pode continuar contando o nosso tempo. De acordo, presidente? Eu gostaria de dizer o seguinte, que eu acho que a mesa, é opinião minha, mas eu acho que é de todos, né? Nós representamos todo o Poder Legislativo. Nessa tramitação, a mesa vai ser bastante cristalina com relação à fidelidade, ser fidedigna com todo o regimento interno e na expectativa da situação e da oposição, para que isso venha a plenário, né, no caso da votação, que todos tenham conhecimento pleno, né, dos detalhes e de todo o corpo da matéria. Então, nós vamos encaminhar a mesa a essa solicitação para uma análise bastante minuciosa, de forma a satisfazer a todos. Perfeitamente. Nós vamos conceder, em razão disso, presidente, nós vamos levantar outra questão de ordem. Em razão da decisão de vocês, nós vamos levantar outra, mas, antes disso, vamos conceder uma parte ao ilustre deputado Lafayette Andrade. Eminente deputado Bonifácio Mourão, Vossa Excelência, como um parlamentar que sempre para nós é um motivo de orgulho de tê-lo na bancada do PSDB, e assim para nós uma referência como parlamentar estudioso, traz uma importante questão de ordem sobre Minas Gerais, sobre razões do veto. Nós estamos aqui a discutir e votar um veto encaminhado pelo senhor governador, e eis que há duas razões de veto. Qual delas nós iremos examinar e sobre qual delas nós iremos debater? Importante a sua questão de ordem. Mas eu quero ir também ainda um pouquinho na questão de fundo, de mérito desse veto. No início do ano, o governador, Sua Excelência, encaminha para a Assembleia Legislativa um projeto de reforma administrativa, dizendo que era urgente porque o Estado só poderia começar a funcionar e a trabalhar se tivesse emergencialmente, que se votasse a reforma administrativa. E no bojo da reforma administrativa, cria novas secretarias, entre elas a Secretaria de Recursos Humanos, que seria desmembrada da Secretaria de Planejamento. Nas razões que vieram, que acompanharam o projeto, diziam que a reforma administrativa não traria nenhum impacto financeiro, que nós discutimos aqui e não concordamos na ocasião, mas falaram com todas as letras, não haverá impacto financeiro nessa reforma administrativa. O governador veta o projeto dele mesmo. Acho que é o único no Brasil, na história, que acontece isso. Ele cria e depois a Assembleia aprova, depois de discutir, e ele veta o projeto dele próprio. Com qual argumento? Há impacto financeiro. Pelo amor de Deus, estamos na Arca de Noé sem o Noé, inteiramente sem rumo. Se o governador encaminha para a Assembleia um projeto afirmando que não tem impacto financeiro, a Assembleia discute,
vota, aprova, ele veta, porque há impacto financeiro, nós estamos vendo que desgoverno que nós estamos. Mas eu quero ainda, deputado Mourão, aproveitar aqui para relembrar os debates que aconteceram na Assembleia quando veio o projeto da reforma administrativa. O relator, na ocasião, foi o líder do PT, deputado Rogério Correia. E eu trago aqui as notas taquigráficas das palavras dele naquela ocasião. Aspas aqui para o deputado Rogério Correia, líder do PT. E relator da matéria no plenário, no dia da votação. Queria chamar a atenção, deputado Cabo Júlio, para a importância que tem essa secretaria. Por isso, fiz um parêntese para falar da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e agora falo da Secretaria de Recursos Humanos. Ora, não foi correto existir apenas uma Secretaria de Planejamento sem haver a Secretaria para cuidar do funcionário público. Foi errado fazer com que o planejamento não tivesse a adequação de seu servidor público. Por isso, o governo está criando a Secretaria de Recursos Humanos, que cuidará do servidor público, que foi muito judiado. O choque de gestão judiou demais do servidor público. Agora, senhores deputados, senhoras deputadas, precisa de uma secretaria que não seja a supersecretaria do planejamento, em que apenas uma pessoa acha que manda em todo o Estado com escritórios estratégicos. Não, agora teremos uma secretaria, deputados e deputadas, para cuidar dos servidores públicos e da sua carreira, e para tratá-los com o carinho que merecem. E aí o governador Nunca antes na história. E aí o governador veta. Então, uma de duas. Ou tudo que ele falou era mentira, ou seja, esse governo não se incomoda nada com o servidor público, e é o que vem mostrado. Esse governador não liga para funcionalismo, ou então tudo isso aqui era balela. Porque o governador, após encaminhar para cá um projeto criando a Secretaria de Recursos Humanos, ele mesmo veta o projeto. Ou seja, não, o que se fala aqui pelo partido do governo não se escreve. É só balela, é só enganação, é só mentira. Aliás, sempre dizem que o PT é o partido da mentira. E está aqui agora, com todas as letras, documentado. O partido da mentira falou, nós vamos criar uma secretaria porque gostamos do servidor público. E agora, esse mesmo partido que falou que ia criar a secretaria, a Assembleia aprova a sua criação e esse partido do governo veta a criação da secretaria. É o completo desgoverno. Muito obrigado, deputado Mourão, pelo aparte. E volto a insistir, estamos na Arca de Noé, sem Noé. Uma nau sem rumo. É esse o retrato do governo de Minas Gerais. Me concede uma parte, deputado Mourão, nessa só linha. um minutinho, deputado João Leite. Obrigado. O deputado Valângelo está na frente, nós vamos conceder, mas o deputado do Valângelo, antes disso, só gostaria de completar a parte do deputado Lafayette Andrada, quando ele lê trechos do pronunciamento do deputado Rogério Correia, e eu me lembro bem, deputado João Leite e deputado Lafayette Andrada, que o deputado Rogério Correia falou aqui, e falou repetidas vezes, que não haveria nenhum aumento de despesa com a criação da Secretaria de Recursos Humanos, que não haveria. Depois vem o governador na sua mensagem e fala, na primeira mensagem, que ele estava vetando que havia aumento de despesa. Depois é que na segunda mensagem que fala que é porque foi criada a ouvidoria do povo. E aí já faz a confusão que depois nós vamos falar a respeito. Mas com muito prazer vamos conceder uma parte ao líder de governo, deputado Durval Ângelo. Deputado Bonifácio Mourão, primeiro quero dizer da minha satisfação e alegria de poder fazer uma parte a um parlamentar que eu respeito muito nessa casa, que foi o relator da nossa Constituinte, alguém que eu admiro e respeito. Primeira coisa, sobre a questão de ordem, né? Os artigos 165, 166, 167, 168 e 169, que trata da questão de ordem, colocam com muita clareza o momento da questão de ordem. E eu acho que aí a sabedoria do presidente em remeter para a mesa, porque o momento apropriado para essa questão de ordem ser levantada seria antes do parecer ser dado em plenário, ou no momento que o parecer estivesse sendo dado. A partir do momento que o deputado Paulo Lamaque
deu o parecer, qualquer questão de ordem posterior tem que ser remetida, sim, à mesa da Assembleia Legislativa e depois cabe, como a própria regimento estabelece, recurso num prazo de 2 dias. Então, eu acho que até antes da votação, que só na terça-feira à noite, que nós vamos cumprir os prazos aqui das 6 reuniões para iniciarmos a votação desse veto, né, nós teríamos prazo mais do que suficiente para a mesa diretora consultada encaminhar a esse plenário e os 2 dias para o recurso. Então, eu acho que a decisão não prejudica que a gente continue fazendo a discussão do projeto. E eu acho que as questões são pertinentes e, ao mesmo tempo, a gente tem que confrontar com práticas anteriores acontecidas em outros vetos aqui no plenário. Não vejo problema nenhum nisso. Agora, a respeito da abordagem feita pelo deputado Bonifácio Andrada, Lafayette Andrada, eu gostaria de dizer o seguinte: olha, o próprio governo, quando encaminhou a reforma administrativa aqui, encaminhou as despesas que teriam decorrentes do projeto. Então, na mensagem do governador originária, tem claro que a reforma administrativa implicava em despesa, tem os valores das despesas, e aonde iria cortar. Então, se ele alega a intervenção de um deputado para dizer que não havia despesa, havia sim. Agora, coerência teve o governador Fernando Pimentel, grande coerência. Por quê? Ele mandou uma proposta original dentro de um limite de gasto. A partir do momento que esta Assembleia, usando do seu poder constitucional, modifica o projeto, fazendo mudança e transferências de órgão, e ao mesmo tempo recriando o órgão, como da ouvidoria, que estaria extinta na reforma original, o entendimento do governo tem coerência. Na mensagem do veto, fala assim que aumentaria a despesa, porque nós mudamos o projeto. É evidente que a decisão hoje é soberana do plenário, isso faz parte da democracia, se nós vamos manter ou derrubar o veto do governador. Mas a argumentação do que tinha de previsão de despesa na mensagem originária, ela se modifica após um processo de votação aqui nessa casa, e o governo contra-argumenta dizendo que não seria para ter gasto. Então, eu acho que o governador Fernando Pimentel demonstra nas 2 mensagens muita coerência, muita coerência. E eu gostaria de dizer, partido da verdade ou partido da mentira, está aí o piso salarial que vai ser pago pela educação. Essa é a verdade. Depois de 12 anos seguidos de greves angustiadas, angustiosas, dramáticas na educação, 12 anos, greve de 80 dias, de 50, de 112, pela primeira vez nós temos uma perspectiva de ficarmos 4 anos sem greve na educação. A verdade está para os aposentados da educação. E eu estou requerendo minha aposentadoria após 34 anos de professor da rede estadual. O governador trouxe a verdade, que o aumento da ativa será o mesmo para nós, professores aposentados. Essa é a verdade. A verdade, já nos dizia, né, a velha escolástica, deputado Lafayette, é a relação do adequácio, a adequação da realidade, né, ao intelecto. Esse adequácio. E aí nós estamos vendo fato concreto de verdade, com uma reflexão, deputado Lafayette, inteligente, capaz do que realmente a sociedade está sentindo, do que representa de novo esse governo Fernando Pimentel. E obrigado pela parte, nobre colega. Deputado João Leite, iremos com muito prazer concedê-lo a parte, mas antes fazer pequena observação sobre o pronunciamento em a parte do deputado Durval Ângelo, a quem também muito respeito. Temos uma amizade, independente de nossas posições partidárias, e de público eu reconheço o seu trabalho de diálogo, muito bem feito, como líder do governo, com serenidade, o que é essencial na condição de líder de governo, a meu ver. Vossa Excelência tem desenvolvido esse diálogo na medida do possível.
Mas, quanto ao mérito, ao conteúdo das palavras de Vossa Excelência, primeiramente, com referência ao prazo para levantar a questão de ordem. O regimento não prevê prazo para se levantar a questão de ordem. Prevê que a questão de ordem, o tempo da questão de ordem é que tem que ser no máximo de 5 minutos. Isso está no artigo 166. Mas não prevê que a questão de ordem tem que ser imediatamente após o projeto ser lido, coisa semelhante. Então, nós estamos dentro do prazo, não tem nada a destempo, a nosso ver. Com referência à posição do governador Pimentel do PT, conforme Vossa Excelência disse que o governador, em razão de alterações aqui da Assembleia, que ele alterou também o seu procedimento e que é aí que ele falou em aumento de despesa, mas não foi bem assim. O governador, na primeira mensagem, número 58, conforme já mostrou o deputado João Leite, em pronunciamento anterior aqui nesta casa, o governador diz assim: nesse diapasão, conclui-se que o desmembramento da área de recursos humanos da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em uma nova estrutura atrairia aportes financeiros, que no momento presente serão mais bem aproveitados em setores voltados diretamente ao atendimento do interesse público emergente. Então, antes de vir para aqui a segunda mensagem, o governador já falava que a criação da Secretaria de Recursos Humanos aumentava a despesa. O que veio ao encontro do que a oposição falava aqui, do que nós falamos bastante, que ia importar em aumento de despesa, e veio ao desencontro do que a bancada de sustentação do governo falava. Não Vossa Excelência, mas o deputado Rogério Correia mesmo falou, e eu vou acabar de ler aqui palavras do deputado Rogério Correia. Não foi o deputado do Valame, mas o deputado Rogério Correia disse assim: essa reforma administrativa que votamos tem custo zero para o governo. Nada custará ao Estado, do ponto de vista do que foi criado de secretarias, porque se extinguiram outras. Isso foi um cuidado que o parlamento quis ter, um cuidado para que nós, ao votarmos, não ampliássemos o custeio do Estado através da máquina administrativa, diante da crise internacional e nacional que vivemos. Portanto, o deputado João Leite, nós vamos conceder uma parte, mas Vossa Excelência, deputado Duarte Bechir, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Sargento Rodrigues, tem visto que nós estamos com um compromisso com a verdade muito grande. Quando nós falamos, nós mostramos. Eu estou falando que o deputado Rogério Correia falou que não haveria aumento de despesas, e estou lendo aqui o pronunciamento dele, e o próprio governador falou que haveria. Então, onde é que fica a verdade por parte do governo? Nós estamos mostrando. Com muito prazer, nós vamos conceder uma parte ao ilustre amigo e grande deputado João Leite. Pelo menos um deputado grande, não é? Deputado Mourão, parabéns. E, novamente, Vossa Excelência, que conhece como poucos, né, o regimento da Assembleia e também a Constituição do Estado de Minas Gerais, nos dá uma aula aqui nessa tarde. Queria parabenizá-lo. Deputado Mourão, eu tenho a resposta que a mesa não quis dar para o senhor. A Assembleia Legislativa, ela está se notabilizando aquela burocracia, não é? Imagine que nós estamos aqui a poucos metros da biblioteca. Qual a dificuldade do presidente da mesa pedir para vir os exemplares do Minas Gerais? Né? Eu vi aqui, alguns levantaram, não pode trazer de jeito nenhum. Nós estamos ficando cada dia mais burocrata. Gente, é sair daqui e ir ali na biblioteca e buscar. Mas eu tenho uma notícia para o senhor, não vão encontrar. Já tentamos. Por isso que não vão buscar. Não há o Minas Gerais na biblioteca. Ele não existe. Ele não existe. Então, a questão de ordem de Vossa Excelência, eu não me lembro nos meus 6 mandatos de acontecer isso. De um governo não mandar a cópia de uma edição extra. Isso é documento. Isso é documento que viabiliza um parecer, viabiliza uma votação. Nós vamos votar no escuro? Deputado João Leite, vou interromper só um minutinho. Pois não. Se ele não existe na biblioteca, ele não deve existir com nenhum deputado. Então nós vamos lançar, um desafio aqui. Qual o deputado que tem essa edição extra do Minas Gerais do dia 27 de março? Apresente aqui para nós. Olha, eu nunca vi isso na Assembleia Legislativa, de termos um parecer, né, da Assembleia Legislativa tocar a discussão de um projeto
sem termos esse documento fundamental. É o envio de uma mensagem do governador à Assembleia Legislativa. Isso aqui é fazer papel de palhaço. Nós estamos aqui no meio de uma fraude das mais rasteiras que poderiam existir. E eu tenho o documento, está aqui o documento. A solicitação foi feita pelo deputado Felipe Etier, e a resposta da Assembleia Legislativa: prezado deputado Felipe Etier, em atendimento à sua solicitação, informamos que a Biblioteca da Assembleia Legislativa de Minas Gerais não recebeu, vou repetir, não recebeu até o momento a versão impressa da edição extra do Diário Oficial Minas Gerais, publicado no dia 27 de março de 2015, de acordo com a informação da imprensa oficial do Estado. A mencionada publicação pode ser consultada em formato eletrônico, no site daquele órgão na internet, mas impressa nós não recebemos. Em caso de dúvidas ou novas solicitações, permanecemos à disposição. Atenciosamente, Gerência Geral de Documentação e Informação, Gerência de Atendimento e Pesquisa. Está aqui a nominata. Deputado solicita a cópia da edição extraordinária do Minas Gerais de 27/3/2015. Observação: não veio a edição impressa. A versão eletrônica não atende. Eu encaminho a Vossa Excelência para que junte a documentação dessa fraude que está sendo colocada aqui na Assembleia Legislativa. Depois... Qual é a data desse documento, deputado João Leite? A data desse documento é 9/4/2015, às 10h13. Nós solicito ao deputado Duarte Bexir que entregue a Vossa Excelência para que junte essa documentação. O presidente quis fazer o enrolation, não é? Aqui nós gostamos disso. Quem sabe, daqui a 2 dias vamos ter a resposta. Era tão simples ir aqui na biblioteca da Assembleia Legislativa e constatar que ela não existe e que nós estamos aqui fazendo absolutamente nada, porque nós não temos um documento que ampare a legalidade dessa reunião, discutindo um projeto que não tem um parecer, um veto do governador, que não tem a documentação na Assembleia Legislativa. Isso é um escândalo. O presidente da Assembleia Legislativa tem que tomar uma providência. O governador do Estado não teve o cuidado de mandar a edição da re-ratificação desse imbróglio, não é? E na leitura que Vossa Excelência fez, aqui do parecer do deputado Rogério Correia, tem umas passagens aqui que dói em mim, dói em qualquer um, não é? Porque na fala dele, ele faz um breve comentário, e lá pelas tantas ele fala que a Secretaria de Recursos Humanos, que faz muito bem o governador Pimentel de criar, cuidará do serviço do servidor público, que foi muito judiado. E ele continua: o choque de gestão judiou. Isso é uma palavra tão carregada de preconceito, porque judiar é fazer o que o judeu merece. Pau, bater no judeu. O judeu era levado para a judiaria, era um gueto onde ele vivia por causa da perseguição. Foi assim em Varsóvia, foi assim na Inquisição na Espanha, foi assim na Inquisição em Portugal. Judiar é bater no judeu, é torturar o judeu. Eu, se tivesse mais apercebido naquele momento, eu tinha solicitado para retirar dos anais da Assembleia Legislativa, caríssimo Carlos Eduardo Navarro, retirar essa expressão carregada de preconceito contra o povo judeu, que contribuiu para a construção desse país e do Estado de Minas Gerais. É lamentável o que nós estamos vivendo em Minas Gerais. E eu concordo plenamente com Vossa Excelência. Agora, o nosso governador diz que ouvidoria como secretaria, depois re-ratificou. São várias retificações, precisa de outra agora para dar legalidade no que nós estamos fazendo aqui, senão isso tudo vai ser anulado. Vossa Excelência, com conhecimento, deverá anular toda essa discussão, não é? Professor, lembrando, deputado Sargento Rodrigues, professor de Direito Constitucional, vai
anular toda essa situação que nós estamos vivendo aqui. Não há documento para embasar essa discussão, mas eu queria lembrar aqui, ele falou que a ouvidoria é como uma secretaria. A ouvidoria gastou no ano passado 6 milhões. Investimento, não é gasto. Ouvindo as pessoas. E depois, como a Secretaria de Estado custou 246 milhões. Não há comparação legal, não há comparação de investimentos, não é? Então, eu queria parabenizá-lo. Vossa Excelência faz um desafio para a mesa da Assembleia Legislativa e faz um desafio a todos os deputados. Quem tiver uma versão impressa desse Minas Gerais, por favor, ajude a Assembleia Legislativa, porque nesse momento nós estamos dentro de uma ilegalidade concreta que Vossa Excelência levantou muito bem. Parabéns, Vossa Excelência, como sempre, muito atento. Muito obrigado, deputado João Leite, pelo tanto que Vossa Excelência veio se somar ao nosso pronunciamento, com a parte enriquecida de conteúdo. Nós vamos conceder uma parte com muito prazer ao deputado Antônio Carlos Arantes, mas antes, deputado, só uma observação com relação à inexistência da edição extra de ratificação que a biblioteca acaba dizendo que não existe. Se não existe na Biblioteca Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, não existe em nenhum gabinete de deputado. E é preciso que o povo de Minas Gerais saiba que todos os deputados, nosso líder Gustavo Correia, nosso grande companheiro deputado Gilson Mendes, sabem, todos os deputados recebem em Minas Gerais todos os dias. E por que não tem isso? A biblioteca não tem. Os deputados não têm. Nós vamos a fundo nessa questão. Se este Minas Gerais não existir, o deputado João Leite acabou de falar, nós vamos buscar a aplicação do regimento interno a este veto que nós estamos discutindo. E quem sabe, sem consequência, nós vamos ter que voltar a estaca zero em todo esse procedimento. Porque a publicação da lei, deputado Sargento Rodrigues, é exatamente para que ninguém possa alegar que ignora a existência da lei. É para efeito de publicidade, é para efeito de conhecimento de terceiro. Se não foi publicada, não pode produzir efeito. Inclusive, deputado Sargento Rodrigues, nós aplicaremos aquele princípio latino que fala assim: sublata causa tolitus effectus. Extraída a causa, acabam todos os efeitos. Então, não tendo Minas Gerais, não pode produzir sequer um efeito. Então, nós vamos apurar. A mesa, conforme já decidiu o eminente presidente, o deputado Eli Tarquini, vai decidir a respeito. É preciso decidir com muito cuidado, porque se não existisse em Minas Gerais, a situação se torna muito mais grave. Mas nós vamos, neste momento, conceder uma parte com muito prazer ao nosso colega, amigo, deputado Antônio Carlos Arantes. Muito obrigado, deputado Mourão, nosso líder, pessoa que tem uma experiência e que nós temos que saber ouvi-lo para nós crescermos juntos. Quando este projeto foi votado aqui na casa, eu fiz aqui a seguinte manifestação. Qualquer gestor público, qualquer gestor também de uma empresa privada, aí o gestor que cuida da área financeira, que autoriza pagamentos, ele avalia a condição financeira daquela empresa ou daquele órgão público. Quando o Estado, aquele poder público, está em boas condições financeiras, significa que ele pode buscar novas despesas. E foi o que o governador Pimentel fez. Ele encaminhou até esta casa um projeto de lei criando novas secretarias, criando novos cargos, subsecretarias, aumentando salários. Eu fiquei feliz, isso é prova que o governo nosso do PSDB deixou o Estado em belas condições financeiras, dando aí a capacidade do novo gestor poder ampliar aí órgãos e ao mesmo tempo cargos. E agora vemos aí uma grande contradição. Ele mesmo encaminha, aprova e agora
pede para que aquilo ali seja extinto. Mostra que o governo está batendo cabeça. Mostra que o governo está desnorteado. Ele ainda não sabe qual é o rumo que ele quer. Às vezes é complicado quando você lida com pessoas que não têm o norte definido. Porque eu apresento uma proposta hoje, amanhã essa proposta não tem valor. E aí você não dá seguimento naquilo. E isso não é bom. Então, fica algo assim difícil de entender, como foi ontem, ali na comissão, onde eu não entendi a reação de pessoas ali. Tinha aí um representante do sindicato que dizia que empresário, qualquer cidadão que apoia a terceirização é ladrão. Ô, gente, o empresário brasileiro, o micro, o pequeno e o grande, nós temos que tirar o chapéu e respeitar. Paga muito imposto e vive numa turbulência danada. E o triste, eu falo que terceirização, o pior da terceirização é não ter o emprego. É o desemprego que está assolando esse país e que cada dia as notícias são piores, são mais tristes. Só ver as notícias da Mercedes hoje, né? Terrível. Tantos pais de família perdendo o seu emprego. Então mostra que o modelo petista de governar não está dando certo. E aqui em Minas Gerais, o governo Pimentel está batendo cabeça. Sua equipe está batendo cabeça. Tanto é que nós temos aqui as audiências públicas com o propósito de levantar, mostrar problemas, mostrar aí onde nós podemos contribuir. E nem manda secretários, nem manda representantes para ouvir aqui os representantes legítimos do povo. Isso realmente nos preocupa, mas eu espero que a partir de agora, passa a ter rumo e fazer uma gestão com mais competência. Muito obrigado, deputado. Agradecendo ao deputado Antônio Carlos Arantes. E, realmente, o deputado Antônio Carlos Arantes, governo Pimentel do PT não tem um planejamento e ele, que tanto fala que é um grande gestor, e a sua assessoria fala mais ainda, não tem mostrado que é um bom gestor. Porque um governo que tenha planejamento e gestão adequadas, não faz uma coisa dessa. Cria uma Secretaria de Recursos Humanos, sem nenhuma alteração aqui na casa, veta o seu projeto. E mais, no projeto de ratificação, na mensagem de ratificação, comete erros primários. Chama deputado Tito Torres, chama de Secretaria a Ouvidoria do Povo, que nunca foi secretaria, era órgão, e é órgão. E, ao mesmo tempo, passa a denominar Secretaria de Recursos Humanos de órgão. Então, isso são erros primários, que qualquer estudante de direito, no início das primeiras lições de direito administrativo, aprende isso. Então, nós não podemos admitir erros de tamanha gravidade num governo que fala que sabe planejar e que sabe praticar uma boa gestão. Então, nós gostaríamos de fazer essas observações e conceder um novo à parte, com muito prazer, ao deputado Durval Ângelo. Eu só gostaria de lembrar, senhor deputado, que também a Assembleia Legislativa não tem seus atos impressos, e sim publicado em Minas Gerais, como outros órgãos. E há uma secretaria, conforme o Sabina aqui me informou, que é a Secretaria da Fazenda, que também tem os seus atos divulgados pela rede, né, virtual e não impresso. Mas o que eu quero lhe dizer é que tanto a edição do dia 27 como a do dia 28 teve edição extra impressa. Inclusive, a edição que trata da questão do veto, impressa, é a mesma que nomeou todos os subsecretários. E hoje, ainda agora, cerca de 10, 15 minutos, eu pedi que trouxesse da imprensa oficial agora, espero que chegue agora, sabe, um pacote das edições impressas. E eu encaminho ainda hoje aos gabinetes de todos que quiserem. Então, falei agora com o secretário da Casa Civil, deputado Marco Antônio, já providenciou que viesse para cá. Então, houve algum problema de comunicação, porque a questão do veto está impressa, garantida impressa, e ele pegou e ainda fez questão de destacar a mesma que saiu a nomeação
dos novos subsecretários de governo. Deputado Valângelo, a questão realmente eu vejo que Vossa Excelência, como líder de governo, ficou em dificuldade. Ficou em dificuldade pelas falhas do governo Pimentel, do PT. Por que Vossa Excelência ficou em dificuldade? Porque se este jornal, vejam, prestem bem atenção, senhoras e senhores deputados, se essa edição extra de ratificação foi impressa no jornal Minas Gerais, aonde está esse jornal? Será, deputado João Leite, que nós estamos revivendo os tempos da ditadura militar, quando os decretos dos governos militares eram escondidos do povo e tinham uma publicação mínima quando os jornais ficavam escondidos? Será que nós estamos revivendo esse período? Por isso que eu estou ressalvando a porção do líder de governo, deputado Durval Lange, que está ficando em dificuldade. Porque este Minas Gerais era para estar aqui. A culpa não é sua, não, deputado Durval Lange. Não é sua, de jeito nenhum. Vossa Excelência, com toda a sua inteligência, está tentando defender um ato que, a meu ver, é indefensável. Este Minas Gerais tinha que estar na Biblioteca Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que é o local dele. Tinha que estar no gabinete de cada deputado que recebe todos os Minas Gerais. Não está. Será que ele está escondido? Se ele vai chegar aqui agora aos montes, pode chegar uma carreta dele, deputado Dilson Romero, pode chegar uma carreta, que já é tarde. Onde ele estava? Ele foi impresso para ficar escondido? Não. O princípio da lei é a publicidade. Quem quer dar publicidade, divulga para o povo todo e distribui o Minas Gerais sem preocupação de escondê-lo. Mas eu quero, senhor presidente, levantar uma segunda questão de ordem. A segunda questão de ordem diz o seguinte: o deputado que a subscreve nos termos regimentais apontando grave ofensa ao disposto no artigo 37 caput da Constituição Federal e ao artigo 13 caput da Constituição Estadual, especificamente ao princípio da publicidade, vem apresentar a presente questão de ordem sobre os fundamentos que expõe. A publicação da lei é condição para a sua eficácia, presumindo-se que a partir de então todos dela tenham conhecimento. Sem a publicação da lei, não há que se exigir o seu cumprimento. A publicação, entretanto, é também um ato administrativo que deve obedecer aos requisitos legais formais que regem a matéria. Caso esses requisitos não sejam obedecidos, a publicação é inválida e, portanto, inexistente no mundo jurídico. Repito o princípio latino: subrata causa, tolitus effectus. Extraída a causa, extrai-se os efeitos. Então, a causa é o jornal. Não foi publicado, não pode produzir nenhum efeito. Não há lei, portanto, sem que tenham sido obedecidos os preceitos legais que regem a publicação. Em Minas Gerais está em vigor a Lei 19.429, de 11 de 1 de 2011. Artigo 1º. Os atos oficiais e o noticiário de interesse dos poderes do Estado são publicados no Minas Gerais, órgão oficial dos poderes do Estado, editado pela imprensa oficial do Estado de Minas Gerais. Exceção, parágrafo único: os poderes legislativo e judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Secretaria de Estado de Fazenda poderão optar por divulgar os atos oficiais e o noticiário de seu interesse em publicação própria, aí é que vai eletrônica, ou em diário eletrônico disponibilizado em site da internet nos termos do regulamento. A lei não abre exceção para o Poder Executivo, só para a Secretaria da Fazenda. Então, vejam, Vossa Excelência, a procedência da segunda questão de ordem também. A regra geral é a de que os atos oficiais dos poderes do Estado são publicados no Minas Gerais. Entretanto, os poderes legislativo, judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e no Executivo, a Secretaria de Estado da Fazenda, podem optar por divulgar os atos oficiais em publicação própria ou em diário eletrônico disponibilizado em site da internet. No Executivo, os atos do governador não se enquadram na exceção. Não há opção. Devem ser publicados no Minas Gerais impresso. Sem essa publicação não existem legalmente. Em ocasiões excepcionais, conforme dispõe o parágrafo 1 do artigo 5º da Lei nº 9.953, de 3 de 10 de 1989, podem circular suplementos impressos. A edição extra do Minas Gerais, do dia 27 de março de 2015, não foi impressa. Se foi, não foi distribuída.
E aí a questão continua grave do mesmo jeito, porque se chegarem impressos para nós, chegam tardiamente. Com certeza vão chegar para forrar, para tentar corrigir um erro grave, mas o fundamento da publicidade é a real publicidade, não é imprimir o jornal e escondê-lo. Isso tem que ficar com muita clareza. Só um minutinho, deputado Gustavo Correia. Assim, a re-ratificação das razões de veto não existe. Portanto, prevalecem legalmente as razões de veto publicadas na edição número 58, de 27 de março de 2015. Em consequência disso, a mensagem número 13 de 2015, que encaminha as razões de veto re-ratificadas na edição extra não publicada do Minas Gerais, é totalmente inválida por conter erro material insanável, verificado no encaminhamento de razões de veto legalmente inexistentes. Eu quero repetir sempre, ainda que tragam para nós aqui os jornais, a publicação não houve, porque imprimir jornal não é bastante. Pode imprimir 1 milhão, 10 milhões de jornais sem distribuir, é imprimir para ludibriar e esconder do povo. Isso não pode acontecer. Assim, solicita-se que, conforme as alegações apresentadas em consonância com o disposto no artigo 13 caput da Constituição Estadual, e em obediência aos artigos 222, 188 e 298 e 299 do Regimento Interno, sejam esclarecidos pela Presidência quais são os efeitos da inexistência de validade legal de uma publicação sobre a validade jurídica e a eficácia processual dos atos praticados no processo legislativo dela decorrente. No caso concreto, na interpretação prática do regimento, conforme dispõe o artigo 165, solicita-se o esclarecimento acerca da validade dos atos processuais já praticados, relacionados com a mensagem número 13 de 2015, que encaminha o veto parcial à proposição de lei 22.620, caso seja confirmada a inexistência legal do texto das razões de veto re-ratificadas, que foi reproduzido e encaminhado para análise desta Casa na mencionada mensagem. Com muito prazer, concedemos uma parte ao nosso líder, deputado Gustavo Correia. Deputado Bonifácio Mourão, eu vou ser breve nas minhas palavras, até porque Vossa Excelência tem ainda 12 minutos para poder discutir as razões do veto do governador, mas Vossa Excelência coloca muito bem e fico extremamente tranquilo para partilhá-lo, porque tenho convicção absoluta que Vossa Excelência se cercou de todos os instrumentos materiais para fazer o referido requerimento. Vossa Excelência, professor e conhecedor do direito brasileiro como tenho tranquilidade que o senhor, quando fez este requerimento, se baseou nos fatos que Vossa Excelência elencou aí muito bem. E como bem disse, aparecer o jornal apenas hoje causa estranheza a este parlamentar. Não consigo imaginar que nos dias de hoje teremos que ver, como Vossa Excelência colocou, ações praticadas da mesma forma que foram praticadas durante o regime militar. É fundamental que os mineiros tenham oportunidade de ver os atos praticados pelo Executivo, pelo Legislativo e pelo Judiciário. E se esse jornal aparecer na tarde de hoje, como bem disse o líder do governo, este parlamentar fará um requerimento à imprensa oficial solicitando os motivos por que esse jornal não foi distribuído a todos os assinantes a que tem direito. Causa estranheza mais uma vez, porque só hoje, quando Vossa Excelência levanta este questionamento, este jornal irá aparecer a essa casa. Será que a Assembleia tem algum problema de comunicação com a imprensa oficial ou os outros órgãos públicos do Estado que não receberam o referido jornal? Então, o que eu acho que, infelizmente, o atual governo não terá condições de nos explicar, é da mesma forma que ele não consegue explicar. Pela primeira vez na história, um governador veta o seu próprio ato.
mandou um projeto para esta casa, onde afirmava que não teria impacto financeiro, e, posteriormente, o próprio governador, nas suas razões do veto, elenca essas razões para fazer o mesmo. Olha, mais uma vez, mostra a total incoerência deste governo, que prega determinadas ações, mas pratica totalmente outras. E assim, nós sabíamos que iria ocorrer. Aqueles que conhecem muito bem e puderam participar e acompanhar o pleito das últimas eleições, ouviram atentamente as colocações e as promessas do então candidato, o Fernando da Dilma, o Fernando do PT, o atual governador, que foi vitorioso nas urnas. E sabemos reconhecer a vitória do governador da mesma forma que sabemos reconhecer a nossa derrota. Mas este parlamentar vai estar vigilante, como Vossa Excelência aqui, para que o bom funcionamento, mas, sobretudo, que o direito prevaleça sempre. Que esses atos que Vossa Excelência elencou muito bem, se formos à justiça comum, tenho certeza que estará ao nosso lado, que é o lado do direito. E eu fico, com todo o respeito que eu tenho, um pouco com dó, me desculpe essa expressão, não era a palavra mais correta, mas esse grande parlamentar que eu tenho o maior respeito, o deputado Durval Ângelo, terá essa árdua missão durante anos de explicar o inexplicável. Mas não é culpa do deputado Durval Ângelo, não, porque eu tenho certeza que se lá estivesse, não permitiria que esses erros fossem cometidos, que o governo não tomasse atitudes como vem tomando e depois ter que voltar atrás. Então, eu parabenizo Vossa Excelência, estaremos solidários e esperamos que a Casa dê uma resposta à sociedade mineira, não aos ilustres parlamentares. Muito obrigado, nosso líder, deputado Gustavo Correia, pela procedência das suas alegações, citando, inclusive, o nosso líder, deputado Valange, que eu volto a dizer, ele teve a dignidade de vir aqui, permanecer até o final, debatendo conosco a questão, com toda a sua inteligência e todo o seu talento, mas sua inteligência e seu talento não são bastantes para demonstrar que o governo agiu corretamente. Para mostrar aqui, pelo menos esta tarde, que esse governo é um governo de planejamento sereno, que é um governo de gestão competente. O deputado Durval Ângelo, líder de governo, o deputado Durval Ângelo, líder de governo, deputado Gilson Melo, tinha que pelo menos saber que existe, que esta publicação está impressa, escondida lá. Porque ele, deputado Durval Ângelo, com certeza, traga para cá, entrega aos deputados, passa para a biblioteca pública. Foi impresso para quê? E ele com certeza não sabia. Isso é grave. É grave por parte do governo, omitir do seu líder do governo uma informação dessa natureza e nos dá um palanque como nos dá agora, para falar verdades, provando por A mais B esse absurdo que o governo está praticando. Com muito prazer, concedendo. Mas antes disso, deputado Gilson Melo, só gostaria de dizer, o governo Pimentel, quando cometeu esse erro grosseiro, e a nosso ver, complicando o seu governo e a tramitação dos seus projetos aqui nessa casa, tem dois motivos principais. O primeiro é julgar em cima da Assembleia Legislativa a culpa, porque ele está mudando o seu projeto, vetando o seu próprio projeto, dizendo que é porque a Assembleia criou a ouvidoria do povo, julgando a culpa, quer transferir a culpa. A culpa é da sua falta de gestão e de planejamento. O segundo é porque o deputado Rogério Correia, e aqui é preciso abrir um parênteses, é preciso ter cuidado para não invadir a atribuição alheia. Ele deu uma de líder de governo e alegou aqui que o projeto trazia economia, que não tinha gasto nenhum, não tinha recurso, está aqui no trecho do seu discurso. E, a meu ver aqui, invadiu a atribuição alheia. Então, quando o deputado Rogério Correia falou que não tinha nenhum aumento de despesa, o governador ficou em dificuldade, porque ele já tinha falado que tinha. Ele teve que fazer re-ratificação, não pôde divulgar o jornal, e assim por diante, com muito prazer. Uma parte do deputado Gilson Melo. Meu colega Bonifácio Mourão, todo mundo sabe a admiração que eu tenho pelo deputado Durval Ângelo, hoje líder do governo, numa árdua missão aqui, vai ter por algum tempo, de querer defender o indefensável. E eu chego, pelo tanto que eu estimo o deputado, dizer que ele certamente está no partido errado. Deve estar se sentindo muito incomodado para vir aqui ficar sozinho aqui no plenário para defender essas situações. Mas eu quero fazer aqui uma outra colocação.
Eu não sei por que causa tanta estranheza, meu nobre colega Bonifácio Mourão, Gustavo Correia, o Tito Torres, João Leite, em que o governo proceda dessa forma. Vou tentar explicar. Nas programações do PT na televisão, no horário político dele, ele põe lá um senhor construtor de cavaquinho, dizendo que para construir um bom cavaquinho tem que saber escolher as peças e fazer um bom planejamento para que, ao final, o cavaquinho pronto possa ter um bom som. Eu não sei por que tanta estranheza e gostaria de perguntar qual planejamento que esse governo tem. Um governo que já desnomeou o bandido, um governo que já desnomeou o assaltante, agora um governo que retira o seu próprio projeto. É isso que nós podemos esperar do governo? É esse planejamento? É dessa forma? Corrigir com o barco andando e defender o indefensável. Então nós estamos à margem do caos, porque nós estamos há quase meio ano de governo, 0 de execução e um planejamento que pode alegar que dura 4 anos. Então, a mim não me causa muita estranheza. O fato de vir ou não vir aqui o órgão oficial são artifícios que sabem usar muito bem, para que deixem às escuras os atos que eles fazem. E nós estamos vendo aí um governo totalmente despreparado, peças mal colocadas, pessoa errada no lugar errado. Eu nunca vi tanta gente nova querendo falar do que não sabe. E eu fico aqui participando das comissões e audiências públicas, que nunca vem secretário, só vem preposto, e vem cada um que eu, aqui com 7 mandatos, tenho vergonha de ficar questionando, porque não sabem nada, a semelhança do Lula e da Dilma. Não sei o que é, sou de longe, tenho pé grande, não sei o que está falando. Então, a mim não me causa tanta estranheza. Mas eu quero parabenizar Vossa Excelência, porque nós estamos aqui dentro do espírito da legalidade, e todas as suas colocações têm procedência. Aquilo que não se transforma em público não é realmente um ato público, deve ser um ato muito privado, de interesse muito particular. Então, eu quero aqui parabenizar, dizendo que está certo as suas atitudes, que a gente quer mostrar que essa propaganda, essa falácia que eles têm usado de planejamento, isso não existe, é conversa para boi dormir. E dizer que eles têm que votar aqui, ficar quieto e não falar tanta bobagem, porque acho que eles não estão com muita razão e nem o nome do PT para ficar falando tanta bobagem. Parabéns pelo seu pronunciamento. Muito obrigado, deputado Gilson Mello. Nós vamos finalizar nossas palavras, senhor presidente, e pedir a Vossa Excelência que, o quanto antes, providencie a resposta às questões de ordem que nós levantamos, porque são duas, todas duas com pleno fundamento no regimento interno, a lei que rege nossas atividades aqui na casa, que vem para sedimentar os passos traçados pela nossa lei maior, que é a Constituição, e nós precisamos que isso fique de uma vez por todas esclarecido, e querendo deixar, mais uma vez, bem registrado e bem claro aqui nesta casa, nosso líder, deputado Gustavo Correia, ilustre deputado João Leite, nós queremos deixar bem claro que o Minas Gerais, deputado Felipe Atier, vamos conceder ainda uma parte a Vossa Excelência, mas só terminar esse raciocínio nosso. O Minas Gerais não foi encontrado. Não foi encontrado na biblioteca, a correspondência a Vossa Excelência já foi lida aqui, não foi encontrado aonde tinha que estar. É a mesma coisa de se procurar dentro de uma casa as peças indispensáveis, não encontrar e depois aparecer com ela lá dias e dias depois e falar que existiam, mas que elas estavam em outra casa diferente. Isso não vai colar. Eles vão trazer aqui eu acredito que eles vão trazer um Minas Gerais impresso, um ratificado aí. Mas, e o valor jurídico dele? E o valor da publicidade? Qual é o sentido de se publicar a lei? É o conhecimento de terceiro. Ora, se ele estava escondido, como é que os terceiros vão ter conhecimento? Então, aí é que está. Ele poderá vir a existir de direito,
mas de fato jamais ele existirá. Então ele poderá vir aqui para tentar calçar um erro grosseiro e que gera nulidade, insanável, conforme já falamos aqui. Vai tentar, mas a nosso ver, se aplicar rigorosamente os princípios da publicidade, ele não vai sanar esta falha grosseira. Com muito prazer, Deputado Mourão, lamento, mas seu tempo venceu. Ô, deputado, como meu tempo é de 1 hora, vamos conceder uma parte. Mas tem 1 hora, mas agora já foram muitas a partes. Vossa Excelência tem 1 minuto para terminar. 1 minuto, meio minuto de a parte para o deputado Felipe Atia. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Só parabenizar o Mourão. Nós já descobrimos isso há algum tempo. Eu estive lá na biblioteca, porque nós somos novatos, e fico satisfeito de ver um deputado decano, constitucionalista, legalista, que muito bem nos representa aqui, essa grande figura inexorável de governador Valadares, daquela região, que é o nosso querido Mourão, que muito bem explicou essa questão aqui. Eu fiz a consulta na época na biblioteca, fui com o Sabino, que é mais sabido do que eu, porque está aqui há mais tempo, né? Quando percebemos a falta deste diário que não existe. E procuramos ele em vários lugares, até ficamos preocupados em prejudicar a mulher da biblioteca, porque tomamos bastante cuidado, e você foi brilhante e assina embaixo, e temos aí o documento. O que me foi informado aqui é que é lá na biblioteca que chegam os atos oficiais para o Poder Legislativo, que fiscaliza para o povo de Minas Gerais as coisas que acontecem. E esse ato jamais chegou lá. Existe a possibilidade de fazer edições eletrônicas, mas não no Poder Executivo, não no Diário Oficial, no caso do Poder Executivo, como esse caso da nomeação dos próprios secretários, que sequer talvez estejam nomeados de fato. Pode estar de fato, mas não estão de direito, da legalidade, da publicidade. De fato são secretários, mas estão fora da lei do direito administrativo. Parabéns, Mourão. Nós estamos aqui para isso. Eu vou continuar vigiando. E toda vez, Mourão, que eu descobrir alguma coisa, vou passar a Vossa Excelência, que é o nosso professor aqui, nosso conselheiro, e que muito bem falou aqui nessa Assembleia, e sem dizer também, parabenizar a assessoria nossa da oposição, da liderança da minoria, que eles estão sempre nos apoiando e nos orientando aqui para nós vigiarmos o bem público, o bem-estar e o trabalho sério que nós queremos feito em benefício de Minas Gerais. O trabalho da transparência, da democracia e da ética e da boa gestão pública, que é o que nós queremos. Não da propaganda de TV mentirosa, mas da boa gestão pública. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Felipe Atier. Obrigado pela sua atitude em solicitar a apresentação desses jornais. Obrigado, presidente, pela condescendência. Obrigado a todos os deputados. Deputado Valange, muito obrigado por ter ficado aqui de uma forma elegante, do princípio ao fim, sofrendo um debate, a meu ver, pesado, complicado, difícil de responder, mas mostrando que não está brincando, que está aqui defendendo o governo, mesmo nas horas mais difíceis e até mais indefensáveis. Muito obrigado, presidente. Eu quero aqui fazer um comentário rápido, dizer que o nosso plenário agora está realmente num bom nível de discussão, de debate, assim que deve ser, né, democrático, e dizer, deputado Mourão, que eu recebi a sua questão de ordem, viu, deputado? Eu recebi sua questão de ordem e pode estar tranquilo, com a mesma serenidade dos seus argumentos, dos argumentos do líder Durval Ângelo, nós vamos encaminhar a mesa para que cristalinamente seja esclarecido, à luz dos princípios da constitucionalidade, esse seu questionamento. Viu? Com a palavra, o deputado Durval Ângelo. Para discutir, tem 1 hora. Senhor presidente, senhores deputados, telespectadores da TV Assembleia. Um parlamento se constrói com debates, com discussões, com um contraditório sendo feito. Eu carrego
na minha vida parlamentar, 27 anos de exercício de mandato. 6 anos como vereador na cidade de Contagem e estou no 21º ano do meu mandato como deputado. Eu acho que essa que é a riqueza do parlamento. O debate, a discussão e o exercício de suas funções precípuas, que é de fazer leis, de atender os desejos da sociedade através de instrumentos legislativos que garantam políticas públicas de inclusão, políticas públicas de transparência, políticas públicas que ajudem a sociedade a avançar e a vida do povo a melhorar. E, ao mesmo tempo, tem a outra função precípua, que é de fiscalizar. Eu acho que a oposição está no seu papel de fiscalização. Acho que nós vamos deixar bem claro que houve a publicação da edição extra. Isso é comprovado pelo próprio registro tipográfico das máquinas da imprensa oficial. Isso vai ser comprovado aqui. Há pouco conversei com uma pessoa de bem séria, que é o secretário da Casa Civil, advogado, jurista respeitado, Marco Antônio, e me garantiu que houve a publicação. E nesse sentido, né, cumpriu a questão da exigência legal. Ele determinou à imprensa oficial que trouxessem exemplares tanto da publicação original do dia 27 como da publicação extraordinária. Ninguém pode, em sã consciência, imaginar que uma edição do Minas Gerais seria publicado agora, em questão de horas, quando a oposição denuncia, para chegar aqui. Eu acho que o debate é livre, mas pelo menos ele tem que ser racional. Ele tem que ser racional. Ele tem que ser racional. Então, o governo não cometeu nenhuma ilegalidade. Não houve nenhum erro. E quando eu questionei, lembrando